Bem-vindos ao Evolução Digital para Negócios. Hoje em dia, parece que todo mundo está usando alguma ferramenta de IA generativa, né? Tipo o ChatGPT. Pois é, tá super em alta. Mas usar é uma coisa, tirar o máximo proveito, aí já é outra história. Exatamente. E é aí que entra um termo que está ganhando muita força. Engenharia de prompt. Já ouviu falar bastante, né? Sim, bastante. É fundamental para quem quer resultados realmente bons com essas IAs. Para entender melhor essa, digamos, arte de conversar com a IA, a gente fuçou em um monte de material. Ah, legal. O que vocês viram? Olha, desde guias práticos, tipo os da AWS, até artigos mais técnicos, sabe? Falando de métodos específicos, como role prompting. Certo. Técnicas para direcionar a IA. Isso, e também demos uma olhada em discussões de usuários, tipo no Reddit, para ver o que o pessoal está fazendo na prática. O Reddit sempre tem umas pérolas, né? Usos inesperados. Com certeza. E claro, alguns estudos sobre o que realmente funciona, documentação de ferramenta, foi uma pesquisa bem ampla. Bacana. Cobriram bastante coisa, então. A ideia aqui é justamente essa. Investigar a fundo o que é essa tal de engenharia de prompt. Por que ela ficou tão importante de repente? E também destacar umas técnicas e aplicações que a gente achou, bem surpreendentes nessas fontes. Ok, então? Vamos mergulhar nisso? Vamos lá. Então, para começar, de forma bem direta, o que é engenharia de prompt? É basicamente o processo de criar, testar e refinar as instruções. Os prompts, né? As perguntas ou comandos que a gente dá para IA. Exato. Que a gente dá para os modelos de linguagem, os LLMs. A ideia é guiar a IA para ela dar a resposta que a gente espera ou até melhor do que a gente espera. É como dar um bom direcionamento, um mapa claro. Perfeito. Pense nisso. Se você der um comando vago, a resposta provavelmente vai ser vaga ou genérica. Se você for específico, der contexto, a chance de ter algo útil é muito maior. E parece que saber fazer isso tá virando uma habilidade super valorizada no mercado, né? A gente viu umas fontes falando de salários bem altos para engenheiros de prompt. Sim, isso é verdade. Algumas fontes mencionam uma demanda bem alta e salários que chamam a atenção, às vezes passando dos $300 mil por ano lá fora. Caramba, $300 mil? É realmente uma habilidade que tá pegando fogo, então. É que a aplicação é muito vasta, sabe? Pensa bem. Automação de tarefas que são repetitivas, criação de conteúdo para marketing de forma mais rápida, personalização no ensino, ajuda para programador escrever código, análise de dados. A lista é enorme e corta muitos setores diferentes. Entendi. Então a qualidade do que a IA entrega depende diretamente da qualidade do prompt que ela recebe. Exatamente. É a porta de entrada para a interação. Um bom prompt pode economizar tempo, gerar ideias novas, resolver problemas complexos. Um prompt ruim, pode gerar frustração ou informação incorreta. Falando em técnicas, uma que aparece bastante é o tal do role prompting. O que é isso exatamente? Essa é bem popular. É basicamente pedir para a IA assumir uma persona, um papel. Tipo, haja como um especialista em marketing digital e me dê ideias para uma campanha. Entendi. Ou responda como um crítico de cinema experiente sobre este filme. Isso. A ideia é que, ao assumir um papel, a IA ajuste o tom, o estilo, o vocabulário e até a profundidade da resposta para ficar mais adequada àquela persona. Parece fazer sentido. Se eu quero conselhos de culinária, pedir para ela agir como um chefe renomado pode dar um resultado diferente de só pedir a receita, né? Exato. A teoria é essa. Mas aqui tem um ponto interessante que a gente viu em uma das fontes. Nem sempre funciona tão bem quanto a gente imagina para a precisão da resposta. Como assim? É que teve um estudo, acho que de um pesquisador chamado Sander Schulhoff, que fez um teste curioso. Ele comparou prompts pedindo para a IA agir como um gênio com outros pedindo para agir como um idiota. Espera aí. Idiota. Sério? E qual foi o resultado? Surpreendentemente, em alguns testes de raciocínio lógico, o prompt que pedia para a IA ser idiota se saiu um pouquinho melhor que o gênio. Nossa! Mas por quê? Isso vai contra a intuição, né? Pois é. Levanta uma questão importante. Será que o role prompting influencia mais o estilo, a forma da resposta, do que a capacidade de raciocínio ou a precisão factual da IA em si? Pode pensar. Talvez pedir para ser gênio cria uma expectativa ou um viés na IA que não ajuda tanto quanto ser direto no pedido do raciocínio. Exatamente.
Mostra que a gente não pode assumir que uma técnica funciona para tudo ou da mesma forma sempre. É preciso testar. E isso reforça outra coisa fundamental. O quê? A importância de ser muito específico no prompt. Dar contexto claro, definir a estrutura que você quer. Você quer uma lista? Uma tabela? Um texto corrido? Ah, sim, delimitar o formato. Isso. E até o tamanho. Me dê uma resposta curta, elabora em 3 parágrafos. Tudo isso ajuda a guiar a IA. Não é só pedir o quê, mas como. Aqui é onde fica realmente interessante, né? Os detalhes fazem a diferença. E falando em detalhes, se a gente pudesse dar uma pausa rápida aqui. Para quem está curtindo essa conversa sobre como conversar melhor com a IA, que tal deixar um like aqui no vídeo? E comenta aí, você já usa alguma técnica de prompting? Qual funciona melhor para você? Ajuda muito a gente a saber o que vocês pensam. Boa. E voltando às técnicas. E quando a tarefa é mais complexa, que exige um raciocínio mais elaborado? Boa pergunta. Existe algo para isso? Sim, aí entram umas abordagens um pouco mais avançadas. Uma delas é o Chain of Thought, ou COT. Cadeia de pensamento, em português. Cadeia de pensamento. Como funciona? Você basicamente instrui o modelo a pensar passo a passo, a explicar o raciocínio dele antes de dar a resposta final. É como pedir para ele mostrar as contas num problema de matemática. Ah, que interessante. E isso ajuda? Ajuda bastante, principalmente para problemas que exigem lógica, matemática ou múltiplos passos para chegar na solução. Faz com que a IA detalhe o processo, o que geralmente leva a respostas mais corretas nesses casos. Entendi. Menos caixa preta, mais transparência no processo. Exato. E outra técnica muito poderosa que está ganhando muito destaque é a Retrieval Augmented Generation, ou RAG. RAG? Esse nome é técnico, hein? O que faz? Simplificando bastante, o RAG conecta a IA com fontes de dados externas e atualizadas no momento em que você faz a pergunta. Como assim? Ela consulta a internet na hora? Não exatamente a internet aberta, mas bases de dados específicas que você conecta a ela. Pode ser a documentação interna de uma empresa, artigos científicos recentes, notícias do dia. Então em vez de responder só com base no que ela foi treinada, meses ou anos atrás, Exato. ela busca informação fresca e relevante naquelas fontes conectadas para construir a resposta. Pensa nisso como dar à IA acesso a uma biblioteca especializada e atualizada em tempo real. Nossa, isso parece resolver um problemão das IAs, que é responder coisa desatualizada ou inventar informação, as tais alucinações. Exatamente. O RAG é uma das principais estratégias hoje para reduzir essas alucinações e para dar respostas muito mais precisas e confiáveis, especialmente sobre tópicos recentes ou muito específicos de um domínio. Essa RAG parece fundamental mesmo, especialmente para usos mais sérios, né? Empresas, pesquisa. Com certeza. É uma área que está evoluindo muito rápido. E com tantas técnicas, imagino que existam ferramentas para ajudar a gente a criar e gerenciar esses prompts, certo? Não é só no bloco de notas. Ah, sim. O ecossistema de ferramentas está crescendo bastante. Tem muita coisa surgindo. Tipo o quê? O que vocês viram nas fontes? Olha, tem desde assistentes integrados a outras plataformas, como o ClickUp Brain, que já vem com uma biblioteca de prompts prontos para usar em tarefas comuns de trabalho. Facilita para quem está começando, imagino. Sim. Aí tem plataformas mais robustas, como o Azure AI Studio da Microsoft ou o SageMaker da AWS, que oferecem ambientes completos para você criar, testar, avaliar e até implementar prompts em aplicações maiores. Permitem comparar resultados de prompts diferentes, medir a qualidade. Para um trabalho mais profissional, então. Exato. E tem outras ferramentas interessantes, como o Chat Hub, que permite usar vários modelos de IA diferentes na mesma interface para comparar as respostas, ou o Wordflow, que tem uma pegada mais social, de comunidade, para compartilhar e descobrir prompts que outras pessoas criaram. Que legal essa ideia de compartilhar. Uma comunidade de prompts? Sim, e ferramentas como o Latent Node, que focam em usar prompts para automatizar fluxos de trabalho, conectando a IA com outros aplicativos. E claro, o Hugging Face, que é uma plataforma gigante para quem trabalha com IA, com muitos modelos e ferramentas. Realmente tem muita opção surgindo. E a criatividade das pessoas usando tudo isso? Deve ter coisa bem maluca aparecendo.
revelou usos muito criativos e às vezes inesperados. Conta aí o que acharam de mais interessante. Olha, tinha gente usando engenharia de prompt para gerar histórias infantis super personalizadas, sabe? Com o nome da criança, os personagens favoritos dela. Que fofo. Imagina a alegria da criança. Pois é. Outros usavam para analisar contratos legais enormes. Em vez de ler tudo, faziam prompts bem específicos para extrair cláusulas-chave, identificar riscos. Nossa, isso é útil demais. Economiza um tempo absurdo. Muito. Tinha gente criando imagens para colorir, baseadas em descrições super detalhadas. Desenha um gato astronauta em um foguete comendo pizza. Coisas assim. Que divertido. E usos práticos do dia a dia. Obter recomendações de drinks com os ingredientes que você tem em casa, sabe? Tenho limão, vodka e hortelã, o que faço? Genial. Adeus desperdício na geladeira. Sim. Ou para se preparar para entrevistas de emprego, simulando perguntas e respostas com a IA agindo como entrevistador. Ótimo para treinar. E até um uso que achei curioso, organizar espaços físicos. A pessoa tirava a foto da bagunça e pedia para a IA sugerir como organizar, onde colocar cada coisa. Caramba, a IA virando personal organizer. O futuro chegou mesmo. É impressionante a versatilidade, né? Mas é importante a gente falar também dos desafios e limitações. Não é um mar de rosas. Claro, nem tudo são flores. Quais os principais desafios? Bom, um ponto crucial é o risco de respostas enviesadas. As IAs são treinadas com quantidades massivas de dados da internet e esses dados podem conter vieses, preconceitos e informações incorretas. E a IA acaba aprendendo e reproduzindo esses vieses, né? Exatamente. Então, mesmo com um ótimo prompt, a resposta pode vir com um viés indesejado. É preciso ter um olhar crítico. Outro ponto é a necessidade constante de verificar a precisão. A IA pode soar muito confiante, mas ainda pode errar ou alucinar, como a gente falou. A verificação humana continua sendo essencial. Não dá para confiar cegamente. De jeito nenhum. E tem a questão da iteração. Raramente o primeiro prompt que você tenta é o melhor. Precisa testar, ajustar, refinar. É um processo contínuo de aprendizado, tanto para a gente quanto para otimizar a interação com a IA. Aquela história do estudo do gênio versus idiota mostra bem isso, né? O que parece óbvio pode não ser o mais eficaz na prática. Tem que experimentar. Exatamente. E às vezes, para refinar bem um prompt para uma área muito específica, você precisa ter um certo conhecimento daquele domínio. Não é só saber a técnica do prompt, mas entender do assunto para guiar a IA corretamente. Faz tudo sentido. Um médico vai criar um prompt melhor para diagnóstico do que um leigo, mesmo que o leigo conheça a técnica. Precisamente. O conhecimento do domínio ainda é muito valioso. Então, juntando tudo isso, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, eu acho que significa que dominar a engenharia de prompt é mais do que só saber conversar com a máquina. É uma habilidade mais complexa. Sim. É uma mistura de técnica, para saber quais abordagens usar, clareza na comunicação, para ser específico e direto, criatividade, para pensar em usos novos e prompts eficazes, e pensamento crítico, para avaliar as respostas, identificar vieses, verificar informação. É um conjunto de habilidades, na verdade. E parece que vai ser cada vez mais necessário para quem quer trabalhar com tecnologia ou até mesmo usar essas ferramentas no dia a dia de forma produtiva. Com certeza. O que é fascinante aqui é perceber o quanto a nossa capacidade de extrair valor real da inteligência artificial está diretamente ligada à nossa habilidade de fazer as perguntas certas, de dar as instruções adequadas. A qualidade da interação depende da gente, então. Em grande parte, sim. Exige essa experimentação, essa curiosidade e, como falamos, às vezes um conhecimento específico para guiar a IA de forma realmente eficaz naquele contexto. Não é só apertar um botão. Interessante demais. E isso me deixa com a reflexão final, para a gente pensar. À medida que a IA se torna cada vez mais onipresente no trabalho, em casa, em tudo, será que essa habilidade de criar bons prompts, de interagir bem com a IA, não vai se tornar uma forma essencial de literacia? Tão fundamental quanto saber ler e escrever hoje? Nossa, bela pergunta. Uma nova forma de alfabetização digital, talvez? Exato. Uma habilidade que vai impactar como a gente aprende, como a gente cria, como a gente resolve problemas em todas as áreas, muito além só da tecnologia.
O que você acha? Eu acho que é uma possibilidade muito real. Saber promptar bem pode ser o diferencial para muita gente e para muitas empresas no futuro próximo. É algo para a gente ficar de olho com certeza. Fica aí a reflexão, então. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a gente nessa análise sobre engenharia de prompt. Esperamos que tenha sido útil e interessante. Foi um prazer discutir esse tema tão atual. E não se esqueçam, se curtiram o conteúdo, deixem aquele like, comentem suas experiências com prompts e, claro, sigam o nosso canal para mais conteúdos informativos como este sobre o mundo da tecnologia e dos negócios. Isso aí. Até a próxima. Até mais, pessoal.